Pai acusa hospitais de negligência em parto de esposa. Greve dos Correios será julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Serra do Marçal requer atenção redobrada pelo motorista que vai ou volta do sul do estado pela BA-263. E ainda, o quadro Imagem em Movimento e o terceiro episódio da série Desfiando o Cordel. Quinta-feira, 3 de setembro, o ESB Notícias está começando. Bem, seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Uma família de Barra do Choça contou à nossa reportagem o drama da espera de um filho que acabou morrendo depois de passar por 2 hospitais. O Dr. José Maria de Magalhães Neto, em Barra do Choça, e o Hospital Esaú Matos, em Vitória da Conquista. O pai alega negligência das 2 unidades. 2020 era para ter sido um ano de alegria para Gildásio. Estava marcado o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com sua esposa Joana. A família já tinha tudo pronto para a chegada da criança, que se chamaria Guilherme. Na sexta-feira, 22 de agosto, com 9 meses completos, vieram as primeiras contrações. Era hora do parto. Foi quando a família levou Joana para o hospital em Barra do Choça, cidade em que reside. Falaram pra gente que ela não poderia ficar lá porque a pressão dela estava alta. Estava 15/11 e que lá eles não poderiam, se precisasse de um UTI, que lá não tinha, que se precisasse fazer uma cirurgia, que lá não tinha como eles fazer uma cirurgia, então transferiu aqui para Conquista. Aqui em Conquista, Joana veio para o Hospital Esaú Matos. De acordo com a família, ela deu a entrada às 1h30 da tarde e fez a triagem. De 1h30 até às 16 horas, ela continuou sentindo contrações. Foi quando a equipe que a atendia começou a realizar o parto. De 1h30 até as 4, aí ela já me disse que ela ficou lá em cima da maca, numa caminha lá. De 1h30 até as 4, sentindo dores, toda cheia de dores. Aí quando chegou às 4 horas, a equipe começou a forçar o parto dela. Os médicos, com as enfermeiras, forçando o parto. E de 4 até as 6. E ela só pedindo para não fazer aquilo, que ela não ia conseguir ter o filho normal, que ela não ia conseguir, e eles dizendo para ter fé e botar fé que ela ia ter, e ela passando um relato que o primeiro tinha sido forçado, que o primeiro não tinha sido legal porque foi forçado, e eles forçando aí de 4 horas até as 6. Após as tentativas, a equipe médica decidiu por realizar o parto cesáreo, mas a criança nasceu com insuficiência respiratória. Os pediatras que estavam cuidando dele falou para mim que ele passou de hora de nascer, e tinha feito fezes na barriga da mãe e engolido essa fezes. Deu complicação no pulmão, por isso que tinha que ficar naquele oxigênio. E precisava de uma vaga na UTI, e nada dessa vaga de UTI. No caso ele ficou no sábado, das 7 horas que tirou ele, até na segunda, às 10h30. Só nesse oxigênio. Quando foi segunda, às 10h30, ele veio dessas paradas respiratórias que não suportou. Joana ainda se recupera do parto. O que era para ter sido um ano de alegria para toda a família com a chegada de uma criança se tornou um momento de tristeza. A gente faz tudo certinho, fez o pré-natal tudo certo, os exames tudo ok, nada de alteração, tudo certinho. Quando chega na hora a equipe faz isso. O hospital acolhe a pessoa, mas deixa lá e tentando fazer um parto normal, não sei porquê, sabendo que a pessoa não tinha condição. Em nota à nossa redação, a Secretaria de Saúde de Barra do Choça, que gera o hospital da cidade, informou que a paciente deu entrada no hospital com relato de dor embaixo do ventre, pressão arterial 18/10, colo vaginal dilatado e com sangramento em dedo de luva. Foi feita a medicação para normalizar a pressão arterial, sem sucesso, e foi solicitada a transferência para o Hospital Esaú Matos via regulação, acompanhada por enfermeira e técnico de enfermagem. A gestão do Hospital Esaú Matos também encaminhou nota à nossa redação, informando que a paciente Joana Silva dos Santos foi encaminhada à unidade de serviço por apresentar hipertensão arterial. Segundo o hospital, ela foi atendida e teve controlados os níveis pressóricos e os exames laboratoriais não apresentaram qualquer alteração. A gestão disse ainda que foi adotado o protocolo de aguardo para o parto normal, já que a paciente possuía um histórico de parto normal anterior. Após demora na evolução e saída de mecônio, que é um material fecal de cor esverdeada bastante escura, produzida pelo feto e normalmente é expelida nas primeiras 12 horas após o nascimento.
foi indicada a realização do parto cesáreo. A criança recebeu assistência neonatal imediata, mas infelizmente teve como desfecho a aspiração do mecônio. A Fundação de Saúde de Vitória da Conquista e o Hospital Ezel Matos finalizam a nota lamentando o ocorrido e reafirmam que todos os seus profissionais atuam diariamente na busca pela garantia da saúde das mães e dos recém-nascidos. Aqui com a gente, Marcel de Souza, que vai trazer os dados da Covid-19 e os dados detalhados da pandemia aqui em Vitória da Conquista. Marcel, seja bem-vindo. Satisfação ter você com a gente aqui novamente. A gente começa falando sobre Jequié. Como é que está a situação por lá? Pois é, como a gente prometeu semana passada, hoje nós vamos fazer aquele giro por cidades da região. A gente começa falando essa semana de 2 cidades, Jequié e Brumado, como o Thiago já disse aqui. Vocês vão conferir comigo aqui no telão os dados atualizados da Covid-19. Primeiro em Brumado. Em Brumado, primeiro, os casos notificados lá já são 3.877. Casos confirmados, 896. Aguardam resultado, 94. Casos ativos no município são 50. Casos descartados, 1.455. Recuperados, 835. E 11 óbitos. No caso aqui, Thiago, da ocupação de leitos lá no município, a ocupação geral é de 32%. E são 6 pacientes internados, mas nós não tivemos acesso ao número de leitos disponíveis lá no município de Brumado, nem no site da CESAP também, nem no site da Prefeitura da cidade. Toda semana, você que está chegando agora, Marcel traz para a gente aqui os dados detalhados da Covid-19 em Conquista e região. Hoje, Marcel escolheu Jequié, aqui pertinho da gente, também a cidade de Brumado. Ele começou com Brumado, agora a gente vai falar sobre Jequié. Como é que está a situação por lá? Pois é, a situação em Jequié também continua muito séria, vocês vão ver na próxima tela aí, olha só. Lá em Jequié, os casos suspeitos já são 9.064 casos. Casos confirmados já são 5.226. Nesses casos confirmados, Thiago, nas últimas 24 horas, foram confirmados 11 novos casos. Os casos descartados são 3.704. Casos ativos são 813. Recuperados já são 4.287. E os óbitos são 126. Lembrando que Vitória da Conquista já passou o Jequié aí no número de casos confirmados. Semana passada a gente conversou aqui e eu falei com vocês sobre essa questão da gente já chegar essa semana com 5.000 casos, a gente já está aí com mais de 5.000, a gente vai falar disso daqui a pouco. A ocupação geral lá em Jequié também a gente não conseguiu ter acesso a esses números dos leitos também, nem no site da Prefeitura, nem no site da CESAB. Esses números estavam zerados por algum defeito no sistema, são 63% de ocupação dos 98 leitos. Esses leitos que a gente tem, esses números que a gente tem aqui são os números de leitos divulgados da última vez que a gente fez esse boletim, então a gente fez um cálculo em cima disso. Então, são 63% desses 98 leitos que estão ocupados lá no município de Jequié. Só fazer uma observação em relação aos novos casos nas últimas 24 horas, lá em Jequié, que estavam ascendente, era mais de 80, 90, 100 casos por dia, agora são 11. Isso pode ser também porque a cidade deve não estar testando, né? Sim, justamente. Quando você reduz o número de testagem, logo os números de casos confirmados a cada dia, né, reduzem bastante ao caso aqui. Agora aqui em Vitória da Conquista, vamos fazer um panorama, né? Em Jequié havia muita testagem, número alto. Aqui em Vitória da Conquista, agora se você for perceber, começaram a ser feitos novos testes nas últimas semanas, nos últimos meses, e os números começaram a subir muito rápido, ou seja, Vitória da Conquista, que tem uma população maior que Jequié, demorou muito mais tempo para alcançar os 5.000 casos, Jequié alcançou muito rápido, e hoje a gente já passa o município. Então, com a redução da testagem, claro que os números de novos casos a cada dia vai reduzindo, Thiago. A gente chama essa atenção porque as pessoas podem estar vendo que essa baixa em Jequié não quer dizer que a pandemia por lá acabou. Pelo contrário. Não. E um agravante é que lá o comércio está aberto totalmente, os bares. Então a gente pode ter daqui a 15 dias os números crescentes, maiores em Jequié. Isso, a gente está acompanhando tanto Jequié quanto Itapetinga. A gente ia colocar Itapetinga hoje aqui no nosso boletim, mas justamente pela dificuldade de acesso dos dados da Covid-19 lá em Itapetinga, a gente não conseguiu trazer para você a informação detalhada. Então, para não passar uma informação que não tenha os dados, né, firmados, os dados verídicos, a gente preferiu não colocar aqui no boletim. Mas a gente vai buscar aí durante essa próxima semana que vier, colocar Itapetinga aqui para a gente ver como é que está a situação lá no município. Agora vamos falar de Vitória da Conquista. Como é que foram os números, como é que estão os números nas últimas 24 horas? Os números estão crescendo assustadoramente aqui na cidade. Vocês vão ver na próxima tela aí os dados para a Vitória da Conquista do boletim atualizado da Covid-19. Vamos lá? Lembrando que esse boletim, Thiago, foi divulgado ontem, né, pela Prefeitura Municipal aqui da cidade. Os casos notificados em Vitória da Conquista já são 26.514.
Os casos confirmados, 5.555, destes 1.522 foram confirmados laboratorialmente e 4.033 confirmados por testes rápidos. Os casos descartados são 11.876. Em investigação ainda temos aí, né, 5.657 casos. Em recuperação já são 476. Os recuperados chegando aí próximos dos 5.000, 4.975. E os óbitos nas últimas 24 horas foram registrados mais 3 óbitos. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a curva dos óbitos aqui em Vitória da Conquista. Voltou a média dos 3 óbitos por dia, né? Voltou a média dos 3 óbitos por dia. São 104 óbitos registrados aqui no município. E agora a curva, como é que anda? Aqui está ascendente? Está ascendente, a média de casos subiu bastante aqui em Vitória da Conquista. Vocês vão ver aí, olha só. A gente sempre coloca aqui a abertura do comércio como inicinho dessa escalada aí da curva. No dia 1º de junho eram 159 casos confirmados. E depois de todas as medidas, essas situações, os casos cresceram bastante e hoje nós temos 5.555, como eu acabei de falar para vocês aí. A média, Thiago, eu peguei aqui do nosso último boletim que a gente mostrou, aqui que eu conversei com você e mostrei para o pessoal de casa. Na semana passada, essa média de casos confirmados nos últimos 30 dias eram de 73 novos casos por dia. Hoje, a nossa média, você já vê aí na tela, olha só, são 96 novos casos confirmados por dia. Se a gente continuar desse nível aí, com quase 100 casos confirmados por dia, a gente vai chegar aos 6.000 e passar dos 6.000 facilmente. E a evolução do crescimento de casos e óbitos aqui na cidade, como é que estão esses números? Vamos agora o crescimento de casos, só para a gente fazer uma comparação com a semana passada, que a gente sempre faz essa comparação aqui no ESB Notícias. No dia 27 de agosto, que foi a última vez que eu estive aqui no telejornal, eram 5.149 casos, hoje já temos aí 5.555, 406 novos casos em uma semana aqui em Vitória da Conquista, uma média de 58 novos casos por dia. Essa média está crescendo cada vez mais. Tudo aberto, né? E a curva de mortes? Vamos agora ver a curva de óbitos aqui na cidade. A última semana que eu estive aqui, o número de óbitos, Thiago, foi no dia 26, foram 93 óbitos aqui no município. Hoje nós já temos 104 óbitos, uma média aí de 11 óbitos da última semana para hoje, e a média de óbitos, vamos dizer assim, nos últimos 7 dias, é de 1,7, quase 2 óbitos por dia no município. Apesar de a gente ter ficado alguns dias sem registrar nenhum óbito, às vezes, quando passam 2 dias, voltam 3 óbitos de vez, 4 óbitos, aí compensam aqueles dias que não foram registrados óbitos. Vocês vão ver na próxima tela, é isso que eu vou explicar para vocês. Esses dados, todos que a gente pega de óbitos, são baseados nos dados divulgados pela CESAB, tá? Na semana passada eram 99 casos, né, 99 óbitos registrados, hoje 104 óbitos, 5 óbitos em uma semana. Então essa média de óbitos em Vitória da Conquista está crescendo assustadoramente. A gente espera, claro, que esses números sejam reduzidos, mas é isso. Mesmo que a gente informe para você aqui, ou o Thiago, né, no caso, durante a semana, informe para você que não foi registrado nenhum óbito, isso não significa que os números estão estáveis. E que a pandemia acabou, né? Isso, hoje pode não ter nenhum óbito registrado, mas amanhã tem 2, 3, até 5 óbitos, a gente pode chegar a registrar. Então é interessante o pessoal não se descuidar, porque os números às vezes podem enganar a gente em estarem zerados em um dia, mas no outro esse número subir assim muito rápido. Agora a gente fala sobre a taxa de ocupação de leitos na cidade. Vamos lá ver a taxa de ocupação de leitos, vocês vão conferir comigo. Primeiro, a gente sempre mostra como é que é esse número de leitos aqui em Vitória da Conquista, porque de acordo... Tá tudo azul, né? Tudo azul, ainda bem. Vai avançando, ela vai avançando, ela vai recuando, esses números de leitos podem subir ou reduzir, né? No Hospital Geral são 38 leitos clínicos e 41 leitos de UTI, são 79 leitos. São Vicente, com 40 leitos clínicos adultos, 10 de UTI, totalizando 50 leitos. E no HCC, 20 leitos clínicos adultos e 20 leitos de UTI adulto, totalizando 40 leitos. Aí na próxima tela a gente vai ver a distribuição desses leitos. Vamos ver agora a ocupação. A ocupação desse. Que essa ocupação é de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Dos 70 leitos de UTI, 57% ocupados. E dos 98 leitos clínicos, 38% ocupados. Próxima tela, a gente vai ver essa ocupação, de acordo com dados da CESAB, olha só. Dos 70 leitos de UTI, 60% ocupados, e dos leitos clínicos, né, dos 98, 48% ocupados, Thiago. E agora vem... A ocupação geral, né? A ocupação geral, que é aquela que faz o panorama. Internadas aqui. Isso. Aquele panorama aqui no município, a ocupação geral caiu bastante, na semana passada estava em 69, hoje está em 49, dos 169 leitos, 49% deles estão ocupados, somando leitos de UTI e leitos clínicos. Atualmente,
temos 82 pacientes internados. Na semana passada a gente tinha um número acima de 90. Hoje a gente está chegando próximo aí aos 80 pacientes internados. E agora a ocupação por hospital, né? E hoje nosso painel está bem tranquilo. Assim, Tá azul. Todo azul. Semana passada a gente tinha o Hospital São Vicente. Mas não quer dizer que a pandemia acabou. Sim, vale ressaltar isso. A pandemia não acabou e é preciso continuar com os cuidados. E a gente lembra que desde quando a gente começou a divulgar esse painel aqui no ESB Notícias, o Hospital São Vicente sempre tinha ou os leitos clínicos ou os leitos de UTI no vermelho. Hoje, pela primeira vez, vale ressaltar, pela primeira vez o hospital não está com essa taxa de ocupação tão alta. Então vamos lá, no Hospital Geral, dos 38 leitos clínicos, 53% deles estão ocupados e dos 40 leitos de UTI, 58% estão ocupados, e esse número aqui também caiu bastante. A gente viu que o Hospital Geral de Vitória da Conquista sempre acima de 60% a 70%. No Hospital São Vicente, como eu já disse, 40 leitos clínicos, 43% de ocupação, e dos 10 leitos de UTI, 60% deles estão ocupados. No Hospital das Clínicas foi onde a taxa de ocupação, Thiago, caiu bastante, né? Dos 20 leitos clínicos, apenas 10% deles estão ocupados, e dos 20 leitos de UTI no HCC, 65% deles ocupados. Então, aqui no caso dos hospitais, os leitos de UTI que estão com a taxa mais baixa de ocupação é no Hospital Geral de Vitória da Conquista. E dos leitos clínicos é o HCC. E a gente volta a reforçar o Hospital São Vicente aí numa situação um pouco melhor do que a gente vinha acompanhando nos últimos meses. Ok, Marcelo, obrigado pela presença. Marcelo volta na próxima semana trazendo esses detalhes, detalhando a Covid-19 em Conquista e região. Tá bom? Obrigado. Bom trabalho. Pois é, vamos mudar de assunto e falar da greve dos Correios, o que foi decretada por tempo indeterminado. Após 2 semanas sem acordo, o Tribunal Superior do Trabalho vai julgar greve. O TST sugeriu aos Correios a renovação das 79 cláusulas vigentes no acordo coletivo da categoria e ofereceu à empresa possibilidade de vetar reajustes nas cláusulas econômicas. A estatal negou. Os funcionários dos Correios estão em greve desde o dia 18 de agosto. Os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. De acordo com a representação dos funcionários da categoria, as pautas apresentadas não foram aceitas pelos Correios e, por isso, eles não retomaram o trabalho. No momento, todos os trabalhos dos Correios estão precarizados. Estamos mantendo a entrega de insumos hospitalares e os SEDEX. Sabemos que a população brasileira está sendo prejudicada nesse momento com essa greve, mas essa greve não foi puxada pelo trabalhador dos Correios, e sim pelo presidente da instituição, nesse momento em que mais de 100 mil pessoas morreram do coronavírus, em que nós deixamos as nossas discussões salariais para o próximo ano. O general Floriano Peixoto puxou a categoria para uma greve como nunca se houve antes no Brasil. Hoje é uma das maiores greves dos Correios em todos os tempos. Sem acordo entre funcionários e empresa, a greve dos Correios irá a julgamento no Superior Tribunal do Trabalho. De acordo com o tribunal, na semana passada houveram reuniões entre representantes dos trabalhadores e dos Correios, mas não houve acordo para a suspensão da paralisação. Num primeiro momento, a vice-presidente do TST convidou os Correios, o representante dos Correios e o representante dos trabalhadores em Correios para uma negociação, onde manteríamos os nossos direitos adquiridos e não teríamos reposição salarial nesse momento. Essa seria uma discussão que ficaria para um outro momento. Os trabalhadores, visando voltar a prestar o serviço que prestam para a sociedade brasileira, aceitaram prontamente a proposta da ministra, mas o presidente dos Correios negou-se até mesmo a sentar na mesa de negociação. Acompanhe agora as vagas de emprego e estágio para a Vitória da Conquista e região. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego nas áreas de empregada doméstica, mecânico de caminhões, atendente balconista, soldador ou serralheiro. Em todas essas profissões, o único requisito é ter experiência na área. Vaga também para auxiliar administrativo, com ensino médio completo, noções de pacotes Office e rotinas administrativas. Vaga também para atendente em telemarketing, necessário ter experiência em vendas e ser do sexo masculino.
Os interessados devem enviar um currículo com o número de CPF e PIS sinalizando a vaga pretendida para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com e aguardar um retorno. Já o Instituto Olho Mágico oferece vagas para vendedora com ensino médio completo e experiência anterior em vendas e para gerente operacional, necessário ter ensino superior completo ou cursando a partir do 6º semestre, e habilidades em redes sociais. Os interessados devem comparecer ao Instituto Olho Mágico, localizado na Rua Sinhazinha Santos, número 237, Centro. O frio continua nos próximos dias aqui na cidade. Vamos ver como fica tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e cidades da região. Céu com muitas nuvens e o tempo fica nublado, mas não deve chover em Vitória da Conquista. Os termômetros registram a temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 22 graus. Vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Tapetinga, o céu fica parcialmente nublado e não tem previsão de chuva para a cidade. A menor temperatura registrada é de 15 graus e a maior pode chegar aos 27 graus. Céu parcialmente nublado na maior parte do tempo na cidade de Jequié. Por lá, os termômetros variam entre 18 e 29 graus. Céu nublado, mas sem previsão de chuva na cidade de Mucugê. A mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. No próximo bloco, o quadro Imagem em Movimento e o terceiro episódio da série Desfiando o Cordel. Num instante só, voltamos já. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O SB Notícias está de volta. Bonita e perigosa, assim é a Serra do Marçal. Situada na rodovia que liga Vitória da Conquista ao litoral baiano, o trecho da BA 263 requer cuidado especial. Só no primeiro semestre desse ano foram registrados 20 acidentes. Com 7 quilômetros de extensão e altitude de 400 a 850 metros, um trecho da BA 263 passa pela Serra do Marçal, na estrada que liga Vitória da Conquista ao sul do estado. As curvas sinuosas chamam a atenção, seja por encantamento, mas também pelo perigo. Cerca de 15% dos acidentes registrados acontecem nesse raio de 7 quilômetros e muitos deles até com vítimas fatais, onde tem envolvimento de ciclistas, motociclistas também e até carros, veículos de transporte mais elevados, né? De acordo com dados da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário Estadual, o trecho da Serra do Marçal registrou 20 acidentes entre os meses de janeiro e junho de 2020. O balanço do primeiro semestre de 2020 registrou uma redução de 16,12% no número de acidentes. Em 2019, foram 186 acidentes com 44 mortes. Em 2020, 156 acidentes e 32 mortes. Apesar de bem sinalizado e em bom estado de conservação, acidentes são comuns aqui na Serra do Marçal. Infelizmente, a imprudência por parte de alguns motoristas continua sendo o principal motivo das ocorrências. Acidentes aqui nessa área ocorrem principalmente por prudência humana, né? A questão do condutor, pelo excesso de confiança que ele tem na via e por muitos também não compreenderem a dimensão da sinuosidade daqui, em virtude do trânsito ser executado por pessoas
que não são aqui da região de Vitória da Conquista, da região sudoeste. Nós temos um tráfego muito intenso de pessoas e de veículos que vêm de outras localidades, em especial de Goiás, do oeste da Bahia, e observamos que uma parcela considerável desses acidentes ocorre com pessoas que não são aqui da região, né? Campanhas educativas são realizadas pelo órgão a fim de prevenir acidentes. Quando chega setembro, mês dedicado ao trânsito, os agentes intensificam as ações, mobilizando toda a sociedade. Nós temos desde o início do ano, tem sido uma latente da companhia, ela fazer as suas ações educativas, né? Nós tivemos vários pit stops para a vida, onde nós abordamos os condutores de veículos e repassamos para eles todas as informações relacionadas à via, a questão de segurança, e a gente observa que muitos realmente têm atendido a essas observações. Inclusive os dados estatísticos nos mostram que neste ano de 2020 nós tivemos uma redução em relação ao número de acidentes, ao número também de vítimas, e isso nós acreditamos também que é justamente as nossas ações preventivas, onde nós repassamos aos condutores essas informações que são extremamente importantes. Quem dirige e passa constantemente pela Serra do Marçal sabe a importância dos cuidados necessários para trafegar com segurança. Sempre a gente está olhando, freio, né, direitinho. Pneu, sempre você vê que os pneus meus sempre eu ando com os pneus novos, porque já aconteceu de estourar pneu aqui comigo, ali no pé da serra. Negócio de correr, de motor, a gente sempre está olhando para não dar problema, né? Porque aqui não é um lugar que não tem muita opção para você encostar o carro, né? Talvez dá um problema mecânico no carro, você não pode parar, que não tem nenhum acostamento. Mas eu sempre tenho cuidado, todo dia que eu vou sair, dou uma revisada. Que mesmo agora eu parei ali no Marçal, tomei um cafezinho, dando uma olhada sempre no carro, como é que tá as coisas, né? A mensagem que nós deixamos para os usuários da via é que a Polícia Militar está sempre à disposição para servir e proteger a todos. Havendo necessidade, pode buscar um agente da Polícia Militar Estadual, que certamente vocês serão muito bem atendidos. Quinta-feira é dia do quadro Imagem em Movimento. No episódio de hoje, uma arte que sempre encantou a garotada, mas tem invadido cada vez mais o universo dos adultos: as histórias em quadrinhos. Você já deve ter ouvido falar no Manifesto das 7 Artes, onde o cinema foi reivindicado como uma forma de arte e tornou-se, como sabemos, a 7ª. É isso, ao longo do tempo novas formas e expressões artísticas surgem e evoluem. E hoje nós vamos falar sobre a 9ª arte, que possui uma relação muito estreita com a 7ª. É a arte das histórias em quadrinhos. Narrar histórias através de imagens sequenciadas. E essas histórias podem compor diversos gêneros, que vão desde as mais intensas aventuras, passando pelo humor, romance, terror e até mesmo erotismo, os famosos hentais. A indústria dos quadrinhos conta com vários profissionais, além dos próprios quadrinistas. São editores, coloristas, gráficas, distribuidores, vendedores, além de possuir diversos formatos e mídias, que podem ser as tirinhas, revistas, livros, webcomics. Mas que tal a gente entender um pouco mais sobre como tudo isso começou? Para isso a gente vai praticamente cruzar a linha do tempo, lá no século XV, por volta de 1450, quando Johannes Gutenberg, inspirado nas prensas que moíam uvas para fabricar vinho, desenvolveu um sistema revolucionário que culminou na disseminação em massa do conhecimento humano, que hoje chamamos imprensa. Sátiras políticas então começam a ser publicadas aos montes em jornais e revistas, trazendo caricaturas, acompanhadas de pequenos comentários ou diálogos, que viriam a se tornar os lendários balões. Mas as obras consideradas precursoras de fato dos HQs contemporâneos são criadas no século XIX. Os Amores do Senhor Jacarandá, de Rudolf Topfer, publicado em 1827, e o livro Max and Moritz, de 1875, de William Bosch, são consideradas as pioneiras do gênero. Mas como o universo dos quadrinhos tem sido um campo de pesquisa em crescimento, de tempos em tempos aparecem novas obras, histórias, versões. Aqui no Brasil, até onde se sabe, o primeiro trabalho data da época imperial. As Aventuras de Inhoquin, ou Impressor
Recordações de uma Viagem à Corte, do italiano Angelo Agostini, é considerada a primeira história em quadrinhos do Brasil. Em 1897, as tirinhas norte-americanas Os Sobrinhos do Capitão também são publicadas por aqui e muito bem recebidas. Não demoraria muito, sairia o sucesso infantil Tico Tico. Enquanto isso, lá no Oriente, a imigração ocidental introduz cada vez mais as caricaturas satíricas, em obras que antes eram mais voltadas para representações de lendas populares, paisagens, e assim o estilo se torna cada vez mais híbrido. No início do século XX, o artista Yasuji Katazawa idealiza o mangá moderno. Em 1929, a Grande Depressão devasta a economia mundial. Milhares de pessoas ficam desempregadas e as indústrias precisam encarar uma crise que até então nunca havia sido imaginada. As revistas em quadrinhos, além de acessíveis financeiramente, apresentavam um mundo completamente diferente, e todo esse movimento impulsiona os primeiros estúdios dedicados exclusivamente a produzirem esse tipo de arte. Entre as décadas de 30 e 50, personagens como Superman e Batman fazem um sucesso estrondoso, e o gênero super-herói se configura como o verdadeiro paradigma das revistas em quadrinhos. Nesse período é criada a Comics Magazine Association of America, que institui o Comic Code Authority, ou simplesmente o Código dos Quadrinhos, uma forma de autocensura recomendada pelo Congresso. Esse processo modifica completamente os temas, as cores e as palavras contidas nas revistas, que passam até a contar com um selo de padrão nas capas. Para vocês terem uma ideia de como essa era uma questão séria, basta comparar a capa da revista de horror Mr. Mystery, de julho de 1953, com a versão que depois foi aprovada. Bem diferente, né? E nessa altura o mundo já encarava os mistos de medo e esperança da Guerra Fria. Os super-heróis pareciam refletir perfeitamente todo o clima de uma geração. É a ascensão da Marvel e os seus heróis humanizados que enfrentam problemas sociais e salvam o mundo da miséria e da destruição. O código até sofre modificações e tudo se torna mais fluido e diverso nos universos das histórias. E os storyboards, que são as sequências desenhadas dos filmes usados para guiar o diretor, também foram influenciados pelos quadrinhos. Existe uma discussão se eles devem ou não serem considerados quadrinhos, já que eles não são produzidos objetivamente com o intuito de serem o produto final e também não são assim tão acessíveis para o público, mas não deixam de ser peças incríveis também, né? Por hoje foi isso. Até a próxima! Obrigado, Isaura. Muito bom. Top demais. E no terceiro episódio da série Desfiando o Cordel, o Teatro de Cordel. Cordel conta, teatro mostra. O Teatro de Cordel Lisboeta, ou entremês, é um gênero da literatura dramática presente em Portugal no século XVIII e engloba mais de 500 obras. Sua forma de publicação é semelhante à do folheto de cordel brasileiro, amarrados em cordão, e eram apresentados entre pratos de um banquete ou entre as peças do teatro sério. Em 1964, na Bahia, João Augusto, juntamente com a Sociedade de Teatro dos Novos, marcaram a história do teatro baiano. João Augusto percebeu no cordel uma fonte de inspiração para a sua dramaturgia e para a sua cena, criando um dito teatro de cordel, que era como chamava as encenações dos folhetos de cordel, sem a interferência na estrutura do folheto, mantendo na linguagem a rima e a métrica. Obrigado, Saulo. É a TV UESB valorizando os artistas locais e fomentando a cultura. O UESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais. Apresento, neste exato momento, me entristeço ao afirmar a arte do povo, que é para ser preservada, muitas vezes é descuidada de quem dela é para cuidar. Mas minha luta é por amor, pois o cordel é, na verdade, o RG, a identidade do nosso povo, que enquanto eu viver,